Sr. Presidente da APEL, Sr. Vereador, Sr. Diretor deste museu, amigas e amigos do livro e da leitura. Eu quero, antes do mais, agradecer à APEL o que tem feito e o que fez hoje, organizando este dia dedicado ao livro, à leitura, aos contextos, às diversidades de problemas que se colocam e também ao futuro, porque é do futuro que importa falar, ao futuro daquilo que nos une na reflexão de hoje. Eu cheguei um bocadinho antes de agora me verem aparecer. Ainda vim a tempo de ouvir o Sr. Ministro. Fiquei lá atrás e, infelizmente, ouvi só 10, 12 minutos. Por mim, ouviria mais 2 horas de conversa, pelo menos. Adiante vos direi o que tinha preparado para vos falar sobre o futuro do livro. Mas não resisto a dizer 3 ou 4 coisas sobre a síntese primorosa que foi agora feita da manhã e da tarde. E eu sei como estas sínteses são dificílimas. Já me aconteceu uma vez, por ideia do Presidente Mário Soares, fazer uma síntese dessas na Gulbenkian, passar um dia inteiro a tomar apontamentos e depois ter de resumir em 5 minutos um dia inteiro. Foi dos exercícios mais difíceis da minha vida. Mas há 3 ou 4 pontos que me preocupam há muito tempo. Tem a ver com o livro e a leitura, mas tem a ver com muito mais do que o livro e a leitura. Um é o problema da sustentabilidade. E preocupa há muito tempo porque a sustentabilidade entrou na ordem de dia há 40 anos, há 30 e tal, 40 anos, depende dos países, depende das sociedades. Noutros casos há menos. No caso português entrou em força, no caso europeu entrou em força, noutros continentes menos, noutras áreas menos, e é fundamental. Não é uma moda, é um destino comum. E é bom que, ao pensar no livro e na leitura, tenhamos isso em consideração. A segunda é os problemas, os constrangimentos, as dificuldades que a edição, toda ela, a edição de jornais, de revistas, a edição de livros, defronta neste momento. É um problema que me tem preocupado em Portugal, mas vejo que nos Estados Unidos da América também é preocupante, na Europa é preocupante. Portanto, em sociedades consideradas como democráticas, ou se quiserem, noutra terminologia, democráticas e liberais, é um problema de hoje. Há constrangimentos económicos, financeiros, sociais, que pesam na liberdade, pesam na diversidade, pesam na autodeterminação de quem edita, de quem escreve e de quem publica. Isso não é positivo. Não é positivo se é económico e financeiro, porque significa ficar nas mãos de muito poucos, um poder a vários títulos diferente de condicionar a liberdade alheia. Porque têm acesso a plataformas, porque têm um poder económico para a distribuição, porque têm possibilidades dificilmente reguladas ou reguláveis, apesar das regras que existem. E isso é um problema sério para todos nós que vemos a liberdade, o pluralismo, a democracia como cada vez mais exigente e mais necessário e não como eventualmente mais condicionado. Isto aplica-se a correntes de opinião, aplica-se a pontos de vista de fichamento que, em algumas sociedades abertas, surgem de quando em vez e de forma crescente, a propósito de setores sociais que ficam para trás, a propósito da sensação de que as desigualdades são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que geram uma contestação que acaba por pôr em causa a própria abertura da sociedade. E, como disse o Sr. Ministro, há aqui um equilíbrio, que é um equilíbrio que não pode nunca sacrificar esses valores fundamentais. Uns chamam correntes inorgânicas, outras populistas, outras o que quer que seja,
mas o seu apelo em momentos de crises consecutivas, económicas, financeiras e sociais, de guerras que as há um pouco por todo o mundo, umas mais próximas, outras mais distantes, e de guerras de pensamento e de intolerâncias escondidas, isso é um problema, e é um problema que certamente preocupa quem edita livros, mas quem quer a possibilidade constante de uma voz ativa na construção do futuro. É um problema real. A ideia de que a liberdade e o pluralismo são irreversíveis e que a democracia é irreversível é uma ideia ilusória e que pode ser perigosa. É uma construção de todos os dias. É uma construção de todos os dias. Mesmo onde pensamos que está adquirida, não está adquirida. Bom, aproximando-me então do que queria dizer, eu não resisto a contar a história do meu neto preferido. Ocorreu-me, eu sou suspeito, tenho no meio de vários netos, um neto preferido. Também é o meu afilhado, mas enfim. Esse meu neto nunca leu da forma tradicional. Nunca. O que me fazia um bocado de impressão. Lia apenas livros eletrónicos. Foi assim que fez os seus estudos. Ele viveu em várias sociedades, viveu em Portugal, viveu no Brasil, viveu na China, viveu no Dubai e agora estudou no Reino Unido e passou por Berkeley, na Califórnia, para voltar para o Reino Unido. É um privilegiado, mas que é facto é que desde miúdo, em Portugal, fugia do livro como nós o conhecemos, e aí estou um pouco como o Sr. Ministro, como gostamos dele, o cheiro, a impressão, a cor do papel, o tipo de letra, a capa, tudo faz um certo sentido. Eu devo dizer que sou colecionador de livros, já contribuí com cerca de 300 mil livros para a biblioteca da minha terra de origem, ou de origem da minha família. E, portanto, faço isso desde os 13 anos de idade, 14 anos. Como tenho quase 75, imagina. Bom, e fazia muita impressão aquele neto peculiar, e eu suspeitava que ele não sabia escrever bem, e não iria escrever bem. E ainda por cima, longe das raízes portuguesas, falava inglês, escrevia inglês, foi o que foi fazendo ao longo de toda a sua vida académica. Até que escolheu tirar aquele curso estranho de que nascem primeiros ministros, o que às vezes não é boa notícia. No caso britânico, um é o atual, pode ser uma boa notícia, o outro foi o Sr. David Cameron, não sei se foi tão boa notícia assim. Mas o que é facto, que é PPE, Filosofia da Política e da Economia, que eu acho que é a meio termo para quem era muito bom em economia, era muito bom em política, ou ciência política, ou sociologia política, e muito bom em filosofia. Era uma forma de compromisso. Bom, foi estudar para o King's College. E então tem sido uma perplexidade para mim o estudar no King's College. Tem 8 horas de aulas por semana. Por semana. Não é por dia. Em Berkeley seria mais do que isso por dia. Não. Só para dizer que o facto de ser de pensamento avançado não tem nada a ver com o número de horas de docência. Bom, então como é que ele estuda? Naturalmente, estuda a começar nos autores, os clássicos, todos conhecem os filósofos clássicos, depois estuda até aos contemporâneos, e mais os economistas, e mais os financeiros, e mais os politólogos, através do livro eletrónico. Passa horas, já pôs óculos, já mudou de graduação de óculos, e depois tem um custo. Há sempre assim uns custos colaterais. E eu pensei, como é que vai ser possível aguentar esse ritmo que é alucinante, porque como o ensino é tutorial, o próprio ensino tutorial, isto é o contacto com o tutor, é feito através da via eletrónica. Muito mais do que presencialmente. Isto para mim era transcendental. Mais transcendental quando os testes de avaliação são assim. Às X horas de um dia é dado
um ponto incomensurável, infindável, para tornar muito difícil utilizar meios os mais variados, com uma parte de escolha, todo ele é de escolha, uma com questões muito concretas e outras de desenvolvimento. As de desenvolvimento não mais de 2 páginas, as muito concretas 10 a 15 linhas, obrigando a uma síntese. E depois das concretas aí 100, para escolher 20, depois das de desenvolvimento aí umas não sei quantas, também consideráveis, para escolher as 2 consideradas como mais próximas. Pode falar com o que quiser. Como imaginam, passou a ser inevitável falar comigo. Eu morria se não falasse comigo. Portanto, estou no meio de uma incumbência presidencial qualquer e chega-me um WhatsApp a dizer: avô, acaba de sair o texto, não imagina, só a leitura são horas. Bom, então vamos a isso. Muito bem. E depois ele faz as suas escolhas, eu discuto com ele as suas escolhas, ele normalmente prevalece nas suas opções, eu respeito democraticamente. Teve custos apreciáveis nas primeiras opções e depois foi corrigindo aos poucos ao longo do tempo. Isto para vos dizer o seguinte: escreve primorosamente, como nunca seria eu capaz de escrever, mesmo em português, quanto mais em inglês. Primorosamente. Na base de livros eletrónicos, na base de um ensino eletrónico. Isto chocou muito as minhas convicções, não as destruiu, pode haver exceções relativamente às regras, mas mostrou, estou a falar na geração dele, naquela instituição e noutras britânicas, é assim que realmente o livro e a leitura são cultivados. É assim. Perguntar-se, depois na ida a Berkeley continua a ser assim? Não. Mitigou-se presencialmente um pouco e houve a ideia de os fazer contactar com bibliotecas físicas para terem o outro lado da realidade. O que nós diríamos a visão alternativa da realidade. Aquilo que era alternativo para mim deixou de o ser para eles. Passou a ser alternativo para eles aquilo que era comum para mim. E agora avanço para aquilo que tinha escrito. E prometo ser rápido. Já saudei os organizadores. Ainda bem que isto calha hoje, porque em simultâneo com a abertura de outra iniciativa da APL, que é a Festa do Livro aqui no Palácio de Belém, que é uma espécie de termómetro da situação em termos de livro e leitura, como é a Feira do Livro de Lisboa ou outras feiras do livro por todo o país. Bom, nós parámos a Festa do Livro durante a pandemia. E essa foi uma dúvida que eu tive e que todos nós tivemos. Leu-se mais ou menos durante a pandemia? E depois da pandemia, os níveis de aquisição de livros, ou de acesso a livros, e de leitura, foram recuperados rapidamente, ou foi um processo lento? A resposta, estamos ainda a 2 anos de tudo isto ter acontecido. Parece que foi no século passado, mas não foi. Eu diria que a resposta é: não se leu tanto mais quanto se esperava durante a pandemia. A ideia de que as pessoas fechadas encontrariam a tal conexão e essa conexão os despertaria para se ler muito mais. Houve casos em que sim, houve casos em que não. Eu diria que nos privilegiados mais sim, nos não privilegiados mais não. Aqui é que as diferenças económicas e sociais funcionam. Numa casa com uma família de 6, 7 pessoas, casa exígua, limitada, com as crianças ou os jovens tentando, através do que foi improvisado na altura, ir acompanhando os seus estudos e funcionando com a parcimónia daquelas casas, provavelmente não houve disponibilidade para ler muito mais. Onde as possibilidades foram económicas, sociais, de tempo, de espaço,
e de tempo foram maiores, provavelmente aí alguns leram mais. Agora, uma coisa é certa, é que a recuperação do livro e da leitura, essa deu-se acima daquilo que tínhamos pensado. Todos nós dissemos, alguns de nós dissemos, isto vai demorar tempo, vai demorar algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E de repente o desconfinamento foi assim como que o recuperar, não só o tempo perdido, como o ar que tínhamos deixado de respirar. E foi positivo aquilo que aconteceu. Ora bom, dito isto, a APL fez um desafio aos conferencistas e participantes do BUC 2.0 e que é, no fundo, o do futuro do livro. Um futuro que já é presente e o outro que será brevemente, devido a mudanças geracionais, tecnológicas, mediáticas, de hábitos e mentalidades. Uma vez que o futuro do livro é não só, mas também o futuro digital, eu estou a aprender todos os dias, por isso tenho o exemplo do Neto, como cidadão analógico, eu sou um cidadão analógico, o que é ser-se um cidadão digital. E melhor aos 75 anos de idade do que aos 100, porque aos 100 provavelmente já não aprenderia nada, a não ser de um mundo diferente, onde o que aprendesse já não tinha facilidade em comunicar a outro ser humano. Há 2 ideias ou impressões que gostaria de partilhar convosco. A primeira ideia tem a ver com a cultura dos ecrãs. A segunda com a questão da diversidade. A cultura dos ecrãs, em primeiro lugar. Trata-se desde logo de uma cultura, por mais luditas ou nostálgicos que sejamos, as modificações tecnológicas, e em especial os suportes, desencadeiam mutações culturais, não apocalipses culturais. Os cinéfilos sabem bem que no início do cinema sonoro houve quem escrevesse que o som mataria o cinema. Umas décadas mais tarde era a televisão que ia destruir o cinema. Depois as plataformas digitais. Mas não há sinais do que o cinema tenha morrido ou esteja para morrer, por mais que os modos de produção, distribuição, consumo cinematográficos se tenham alterado. O mesmo acontecerá, julgo, com o livro. Um suporte, ou um canal de distribuição, um meio, não é o essencial da coisa em si. Que esse essencial é o livro, é a leitura. E não há sequer certeza de que a cultura dos ecrãs não possa coexistir com a cultura do livro, que o papel não continua a ser predominante em certos géneros ou preferido por certos leitores. E não estou a falar no mundo inteiro. Estou a falar num mundo que, apesar de tudo, é um mundo que nós conhecemos mais de perto. Que a cultura dos ecrãs veio para ficar irreversivelmente, ninguém duvida. Computadores, telemóveis, iPhones, tablets e tudo o mais que entretanto apareceu fazem parte do nosso cotidiano. E o que o futuro nos reserva é com certeza uma série de variantes, cada vez mais sofisticadas, daquilo que entretanto tomou conta de uma parte da nossa vida. Que a cultura do ecrã significa o fim da chamada era de Gutenberg, quer dizer, do livro impresso, isso ainda está por provar. Quem diria há uns anos que os discos de vinil, de que tantas pessoas se desfizeram, ainda me lembro, quando eu cheguei a um acordo com o Nuno Oliveira da Galileu, porque ele adorava discos de vinil, e eu tinha uma boa coleção de discos de vinil, e fiz com ele um acordo que em troca de discos de vinil eu ficava com livros. Bom, depois passei a vida a recomprar os meus discos de vinil. Eles regressaram em força e o que era o CD desapareceu ou quase desapareceu. Não há uma regra geral nesta matéria. O que parece que vai desaparecer não desaparece necessariamente,
e aquilo que parece que está para ficar, não fica também necessariamente. A segunda ideia tem a ver com a diversidade. Este é um ponto fundamental, foi dele que falei desde o início e vi que o Sr. Ministro está na mesma onda. Uma vez que o acesso a ecrãs é hoje maior do que o acesso ou o interesse por livros, e que ainda por cima os ecrãs tendem para a interatividade, parece que a diversidade é um dado de facto, uma evidência. O público contacta com os livros, nomeadamente os livros digitais, e que a eles chega porque dentro da cultura dos ecrãs há quem estimule terceiros para a cultura dos livros. Esse público vem de todos os estratos socioculturais. Rigorosamente não vem de todos. Vem de muitos estratos socioculturais, para sermos justos. A leitura chega hoje, potencial ou efetivamente, a mais pessoas. E mais pessoas chegam à leitura e à escrita através dos ecrãs. E isso é uma pequena revolução, uma muito desejável revolução. Começou por ser assim, eu lembro-me, com os ecrãs da televisão. Eu tinha um programa todos os domingos. Os mais novinhos não sabem disso. E no fim do programa eu falava de livros. Falava não. Eu atirava para o ecrã toneladas de livros para permitir que se pudesse escolher o que se quisesse e não aqueles que eu queria escolher. O sucesso não foi imediato. Diminuía a audiência no momento em que eu dizia vou falar em livros. Toma, caía. E depois, se eu deixasse de falar em livros, voltava a aumentar. E, portanto, eu coloquei isso no início, depois coloquei a meio, depois coloquei no fim. Bom, quando terminei a minha aventura televisiva, já não mexia a audiência. Fosse no início, no meio ou no fim que eu falasse de livros, o público permanecia interessado e imperturbável perante aquilo que no início era uma interrupção a todos os títulos indesejável. Há uma apetência. Aqueles ecrãs primitivos de televisão serviram para que muitos telespectadores, não era 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio da audiência, mas 5 mil, 2 mil, 1.000, 10 mil, conforme as preferências, entrassem numa livraria e perguntassem. Infelizmente, normalmente não havia lá o livro ainda, porque como mandavam a mim primeiro, eu anunciava sem ter o cuidado de saber se estava à venda. Não, daqui a 15 dias está a chegar, daqui a 8 dias, mas às vezes acertava. Isto está a acontecer e vai acontecer com o peso do digital na interconectividade quanto ao apelo ao livro e à leitura. E vai acontecer cada vez mais. E à medida que nós, velhinhos, formos envelhecendo, se ainda é possível envelhecer mais, os mais novinhos dominarão o espaço através do digital. O espaço da leitura. Problema para os professores. Não vão ter a mesma velocidade de mudança geracional dos alunos. Mas é, obviamente, uma onda cultural irreversível. Mata espaços para o livro clássico que conhecemos? Penso que não. Agora, abre espaço para a leitura? E para o livro? Abre. Abre. Por muito que os velhos e as velhas do Restelo digam ao contrário. Abre. E é por aí, aliás, que se pode abrir. Porque pelo outro lado, será cada vez mais difícil para os mais jovens. É o fazer chegar a terceiros. É aquilo que realmente importa para garantir os valores que falou o Sr. Ministro. Os livros exprimem, e exprimiram sempre, até no tempo da Inquisição e de outras inquisições, a diversidade das sociedades. Nós somos diversos. E por isso é intolerável a intolerância. É intolerável a fobia em relação àquilo que não é o que nós pensamos, ou que é mesmo aquilo que nós combatemos.
Por aí começam as sociedades a fechar-se. E quanto mais se fecham, mais sobe o peso daqueles que querem fechá-las mesmo definitivamente. Sociedades tão plurais como as sociedades ocidentais deste século terão forçosamente nos livros o espelho daquilo que acontece no nosso tempo. Aquilo que sentimos, o que queremos, o que pensamos, o que receamos, o que imaginamos e o que recusamos. E, no entanto, o que sabemos da cultura dos ecrãs sugere que a diversidade não pode ser apenas uma representatividade sociológica, mas um espaço de liberdade e de liberdade na divergência. Espero e desejo que no momento em que a cultura do livro e a cultura dos ecrãs convergem, esse alargamento de horizontes não traga consigo estreitamentos, rasuras, censuras, exclusões, cancelamentos, porque há quem domina os meios digitais em termos tais que possa impor subtilmente novas inquisições ou novas intolerâncias. Temos muitos séculos de cultura do livro. Sabemos o deve e o haver dessa cultura, mas também já temos umas décadas de cultura dos ecrãs. E com as extraordinárias possibilidades que se abriram, vieram algumas dinâmicas de fechamento. A chamada intolerância dos tolerantes. Como se a sensibilidade maioritária do momento presente fosse a única a gozar de liberdade de circulação. Aquilo que em cada momento parece ser a última palavra em termos de corrente de pensamento, pode não sê-lo. E não sê-lo para sempre. E temos de ter essa humildade perante o que na cultura dos ecrãs, até pela lógica dessa cultura, tende a transformar em homogéneo à força aquilo que é diverso. E tem de ser diverso, e é fundamental que seja diverso. A diversidade, como a democracia, sendo estimulante e saudável, por definição não deixa de ser antagónica e complexa. E o livro, na sua fase 2.0, não pode abandonar essa que é uma das maiores riquezas culturais que temos. Culturais, políticas e civilizacionais. Que é a diversidade. Que decorre da liberdade, que se quer a mais ampla possível, e do pluralismo que ela acarreta. E eu agradeço à APEL ter promovido esta reflexão, porque esta reflexão é importante e é urgente hoje, e será importante e urgente cada vez mais para o futuro. Muito obrigado.